Livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 4. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Versículo 10. E aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Versículo 14. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Deus poderoso, Senhor, vem falar, Jesus querido, ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Poder sentar e glorificar o Senhor com palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu acredito que os irmãos que estão aqui já devem ter ouvido falar, dessa história sobre Moisés. Glória a Deus, aleluia. Esse momento em que o Senhor faz com que o mar venha a ser aberto. Glória a Deus, aleluia. Mas eu quero retratar com os irmãos um pouquinho antes. Talvez alguém aqui não recorde quem foi Moisés e o quão grande ele foi usado para libertar o povo de Israel. A palavra do Senhor vai nos falar que Moisés, ele nasceu em um tempo em que as crianças estavam sendo perseguidas. A palavra do Senhor vai nos falar que a sua mãe teve que proteger ele ainda bebê, por conta que o faraó estava perseguindo as crianças naquela época. Glória a Deus, aleluia. E então a sua mãe, para proteger aquela criança, a escondeu por muito tempo. Certamente porque ela amava. Glória a Deus, aleluia. E qual mãe que não faz isso pelo seu filho, E ela não quis, revelar que a criança que ela tinha era menino. E a palavra do Senhor fala que todo menino que nascesse naquela época tinha que ser sacrificado. E então a sua mãe, chegando num determinado tempo, a palavra do Senhor vai nos falar que ela, não podendo mais proteger mais, decide então colocá-lo no cesto e ali descer nas águas ali do rio. E a palavra do Senhor fala que então a filha, daquele rei acolhe e dá o nome de Moisés, Glória a Deus, aleluia. E Moisés cresce ali no meio do povo do Egito. Glória a Deus, aleluia. E ele vai crescendo na cultura ali do Egito. Glória a Deus, aleluia. Mas ele tinha a sua mãe sempre ali, a ensinando nos princípios da palavra do Senhor. Embora Moisés estivesse ali no meio daquele povo que não temia ao Senhor, ele tinha a mãe, a qual o Senhor deu toda estratégia para ela, para educar no caminho do Senhor. E a palavra do Senhor fala que Moisés, ele foi crescendo. E naquela época a palavra do Senhor vai nos falar que o povo estava sofrendo, o povo de Deus estava sofrendo à mercê ali da servidão. O povo trabalhava demais, ao ponto que eles não estavam nem tendo tempo para adorar o Senhor. Glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor vai nos falar que o povo já não suportava mais tanta escravidão. A pessoa não tinha tempo nem mesmo de cuidar da sua família mais, porque estava trabalhando demais. E naquela época a palavra do Senhor vai nos falar que já não se bastava mais tanto sofrimento. E o rei então decide ali ainda piorar a situação. Naquela época eles faziam tijolos, e a palavra do Senhor fala que então eles recebiam palhas para fazer os tijolos. E então o rei fala: olha, não vamos dar mais tijolos, vamos deixar que vocês, não vamos dar mais palhas para vocês fazerem os tijolos. Vocês vão atrás das palhas. E então Moisés vai crescendo e vendo que o povo dele, o povo a qual ele era descendência, estava sofrendo. E a palavra do Senhor vai nos falar que o povo começava a clamar a Deus: Senhor, tem de misericórdia de mim, socorre-me. E tempos e anos ia se passando, e aquele povo naquela escravidão. Na escravidão do trabalho, trabalhando demais, sofrendo demais, a ponto de muitos, talvez, naquela época, não conseguir na sua estrutura física. E Moisés, vendo tudo aquilo, ele um dia, em determinado dia, a palavra do Senhor vai nos falar que ele se depara com um dos escravos lá sendo açoitado. E a palavra do Senhor fala que Moisés,
intervém ali, talvez com dó, ele intervém ali e sacrifica aquele soldado que estava ali. E ele percebe que ele fez aquilo e ele foge. E a palavra do Senhor fala que então Moisés fugindo, ele se vergonhou, né? Vamos dizer assim, ele se vergonhou por ter feito aquilo. E ele foge, mas Deus, ele estava vendo tudo, porque o Senhor, ele vê. O nosso Deus, ele vê o que nós passamos, as nossas necessidades. Amém. Tudo aquilo que nós passamos no dia a dia, Deus, ele está a contemplar. E não foi diferente na vida de Moisés. Quando aconteceu aquilo, Deus, ele estava ciente que Moisés agiu ali pela sua força, porque ele estava indignado por tudo aquilo que o seu povo estava passando. E a palavra do Senhor vai nos falar que em determinado dia, Moisés, ele tem um encontro com Deus. A palavra do Senhor vai nos falar que o Senhor aparece para Moisés numa sarça. E de repente, quando Moisés está chegando ali, a sarça aparece ali, uma chama de fogo. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor fala com Moisés. O Senhor fala: Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Glória a Deus, aleluia. O primeiro momento em que Moisés teve ali um encontro com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. E talvez passe na nossa mente pensar assim: será que o Senhor naquele momento ele quis falar assim: olha, Moisés, você fez isso de errado? Não, pelo contrário. O Senhor chegou e falou assim: Moisés, eu tenho visto o que meu povo tem passado. Eu tenho ouvido as orações, glória a Deus, aleluia, as orações que o meu povo tem feito. Eu tenho ouvido, Moisés, a sua oração. Então, o Senhor chegou ali para Moisés naquela sarça e falou assim: olha, o que você está passando eu estou sondando. O que o povo está sofrendo eu estou sondando. Glória a Deus, aleluia. Por muitas vezes não é diferente na minha vida, na vida dos irmãos. Muitas vezes nós pensamos: Senhor, será que o Senhor está vendo o que eu estou passando? Essa luta que eu estou passando, essa perseguição, essa dificuldade, será que o Senhor está me vendo? E o Senhor está. Porque o Senhor é Deus onisciente, o Senhor é Deus onipresente, e Ele sempre vai estar olhando para nós. E a palavra do Senhor fala que então, Moisés fala assim: Senhor, mas o Senhor vai me escolher, né? E muitas vezes é assim, né? Muitas vezes nós falamos assim, menosprezamos ou desprezamos alguém. Então, assim: Senhor, eu não tenho capacidade, eu não sei falar, eu não sou melhor. Às vezes Deus nos chama, Deus dá uma oportunidade, aleluia, seja espiritual, ou seja no meio lá fora, no trabalho. E muitas vezes nós falamos assim: Senhor, eu não vou ter força, Senhor, eu não vou conseguir fazer. E muitas vezes Deus te chamou, Deus te capacitou, Deus te separou para fazer. Muitas vezes a gente fala: não, eu não vou conseguir, eu não tenho capacidade, eu não tenho estrutura. Mas Deus, Ele capacita aqueles que às vezes a gente olha e fala assim: não, essa pessoa não tem valor, essa pessoa eu não dou nada. Quantas pessoas outrora estavam lá fora, né, no mundo de servidão, no pecado, né? E Deus trouxe para a casa do Senhor, Deus transformou, aleluia, e mudou a situação. Glória a Deus, aleluia. E aqui com Moisés não foi diferente. Ele tinha feito algo errado, mas Deus estava ali fazendo um compromisso com ele. Glória a Deus, aleluia, de ele ser usado nas mãos do Senhor para conseguir trazer o povo para uma paz. E a palavra do Senhor fala que então Moisés fala: Senhor, não sei falar. E muitas vezes é assim. Muitas vezes falamos assim: eu não vou louvar porque eu não sei louvar. Mas esquecemos que a palavra do Senhor fala: todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. A palavra do Senhor não fala todos que têm a voz bonita, todos que têm um tom ou a melodia bonita. Pelo contrário, o Senhor fala todos que têm fôlego. Então, muitas vezes, o Senhor, Ele está nos chamando, o Senhor está nos entregando algo, e muitas vezes colocamos desculpa. E aqui Moisés fez isso também. Moisés falou assim: olha, eu não sei falar. E o Senhor falou com Moisés: olha, é você, não é o João, não é a Maria, é você que eu estou chamando. Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes é assim, glória a Deus, aleluia. Nós queremos passar o cajado, a responsabilidade para quem está mais perto, sendo que Deus quer muitas vezes que seja nós. Glória a Deus, aleluia. Porque o que o Senhor tem com o irmão Elismar não é o que ele tem comigo. O que Deus entregou nas mãos dele não é o que Deus entregou nas minhas mãos. Cada um de nós temos um papel importante na presença do Senhor. E a palavra do Senhor fala que então Moisés está ali temeroso,
E então o Senhor fala, olha, você vai lá para Faraó. E quando chegar lá, eu vou te dar alguns poderes para que ele veja que eu sou na sua vida. Glória a Deus, aleluia. E por muitas vezes somos assim. Só acreditamos no poder de Deus, só acreditamos no agir de Deus, por muitas vezes, porque temos que ver milagres, temos que ver operar. Muitas vezes esquecemos tantas coisas que o Senhor faz, né? Ou já fez, mas muitas vezes esfriamos na fé e esquecemos que Deus ainda continua agindo. E muitas vezes, se não vemos, nós não acreditamos. E o Senhor deu poder para Moisés. A palavra do Senhor fala que então o Senhor fala, olha Moisés, pega essa vara. E quando você tocar nesta vara, ela vai transformar-se em uma serpente. E Moisés fez. E quando ele tocou naquela vara, a vara transformou na serpente. Toca novamente, Moisés. E Moisés toca nesta vara e ela se transforma de serpente em uma vara. E ele ficou ali abismado que tamanho poder que o Senhor estava entregando. Isso para quê? Para que Faraó acreditasse no poder que o nosso Deus tem. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor faz novamente vários testes. A palavra do Senhor fala que vem novamente mais um teste, que é a mão. A palavra do Senhor fala que Moisés coloca a mão ali dentro do seu peito. E de repente a sua mão, que estava sã como uma criança, fica leprosa, fica uma mão ferida. Isso tudo para Moisés ver o poder que o nosso Deus tem. E Moisés coloca novamente a mão e a mão fica sã. Isso para quê? Para quando ele chegar lá diante do Faraó, ele pudesse ter convicção do que ele estava representando, que é o nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. E então ele chega lá e fala isso tudo pedindo o quê? Faraó, liberte o meu povo está sofrendo, o meu povo está perecendo, o meu povo precisa sair dessa servidão, sair desse trabalho. Mas a palavra do Senhor fala que o Senhor endurecia o coração de Faraó, para que Faraó pudesse ver o tamanho que era o nosso Deus. E muitas vezes o Senhor faz isso na nossa vida. Muitas vezes Deus permite certa situação na nossa vida, para que nós possamos ver a grandeza do nosso Deus. E a palavra do Senhor fala que então vem, depois que Moisés se apresenta ali, vem diversas pragas. As pragas das águas que se transformam em sangue, vem as pragas das rãs, que a palavra do Senhor fala que quando vieram essas 10 pragas, glória a Deus, aleluia, aquele povo começou a ficar assustado. Só que o que eu acho interessante na palavra do Senhor, que quando Moisés é levantado ali para apresentar ali o poder do Senhor, para que o povo do Egito visse que Deus tinha poder, que Deus era grande, a palavra do Senhor fala que todo o povo do Egito sofria, todo o povo do Egito padecia com as pragas, mas o povo de Deus, o povo de Israel era separado. Glória a Deus, enquanto que o povo do Egito estava padecendo e sofrendo com as pragas, as 10 pragas, o povo de Deus estava protegido. A palavra do Senhor fala que enquanto os piolhos chegavam ali sobre a casa de Faraó, os soldados de Faraó, todo o exército de Faraó, o povo de Deus estava em sua casa, em descanso. E não é diferente. Nós sabemos que na nossa vida também é assim. Aquele que serve ao Senhor é diferente daquele que não serve. Aquele que serve ao Senhor, Deus o protege. Deus, Ele guarda. Deus, Ele estava mostrando aqui para Faraó e para o povo dele, que Deus, Ele faz diferença naquele que serve, naquele que obedece a palavra do Senhor. Enquanto muitos se questionavam o que está acontecendo, por que nós sofremos e padecemos e o povo de Israel não? Porque Deus, Ele honra com aquele que é fiel a Ele. Glória a Deus, aleluia. Ele é fiel com aquele que é fiel a Ele. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor fala que vem pragas, diversas pragas. A palavra do Senhor fala que a praga das úlceras sobrevinha sobre aquelas pessoas, tumores imensos que se estourava. E aquele povo não queria saber de Deus. Aquele povo não queria buscar Deus. Aquele povo não queria ofertar. Hoje estamos aqui como oferta. Viemos à casa do Senhor para adorar Ele. É uma oferta que nós fazemos em forma de gratidão a Deus pela nossa vida, a nossa salvação. Mas aquele povo não. Quanto mais pragas sobrevinha, mais eles endureciam o coração. Quanto mais pragas vinham, eles não queriam saber de Deus. E muitas pessoas aí fora estão assim. Muitas pessoas estão sofrendo. Estamos
passando por anos e mais anos, em que as pessoas estão sofrendo no pecado, estão sofrendo em destruição, o seu lar não vai bem, a sua vida sentimental não vai bem, nada vai bem, profissional não vai bem, mas a pessoa não consegue ter força e falar assim: por que eu estou assim? O que eu tenho que fazer para que minha vida venha mudar? Glória a Deus, aleluia. E aqui não era diferente. A palavra do Senhor fala que aquele povo não se despertava. Faraó e aquele povo que estava ali não estava querendo a presença do Senhor, não estava querendo adorar o Senhor. E a palavra do Senhor fala que então passam-se as 10 pragas. Passam-se diversas pragas. Gafanhotos vinham sobre a alimentação dele, destruía tudo. E a pessoa vê ali seu mantimento ser comido por um gafanhoto, e o povo de Israel está lá em paz, comendo do bom e do melhor, e não entender que Deus estava mostrando: olha, se vocês se render, se vocês se humilhar, conforme nós lemos aqui em Crônicas, eu vou atender a sua oração. Mas o povo não estava fazendo isso. E não é diferente se nós formos meditar, se nós formos ver, hoje está da mesma forma. O povo está padecendo, o povo está sofrendo, mas não quer se humilhar, não quer se voltar, não quer falar assim: Senhor, aonde eu errei, o que eu posso fazer para eu conseguir alcançar as promessas? Porque quando o Senhor chamou Moisés, o Senhor deu uma promessa: olha, eu vou libertar vocês e vou dar uma terra que mana leite e mel, uma terra próspera. Deus, ele deu uma promessa para Moisés. Moisés, quando ele levou todas essas palavras, a qual o Senhor falava assim: olha, Faraó, liberte o povo, senão vai vir a praga de pedras, de chuvas de pedras. Liberte o povo, senão vai vir das moscas. Era porque o Senhor estava querendo ver se Faraó ia, libertar aquele povo, mas nada acontecia. E então a palavra do Senhor fala que passa-se as 10 pragas, e a última, então, Faraó decide libertar o povo. E foi aonde nós lemos no capítulo 14, quando a palavra do Senhor fala que Moisés é liberto. A palavra do Senhor fala que eles ficaram quase 130 anos no Egito. Não é 1 ano, não é 2 anos trabalhando, talvez não tinha nem tempo para dormir aquele povo. Não, foram 430 anos que aquele povo sofria, vamos dizer assim, nas garras do inimigo. E muitas pessoas estão dessa forma, sofrendo, e não se entrega, não busca a Deus, não busca uma solução. E a palavra do Senhor fala que esse povo todo é liberto por Faraó. E a palavra do Senhor fala que então sai 600 mil homens, fora mulheres e crianças ali, sendo libertos, e vai em busca dessa promessa que o Senhor fez. E a palavra do Senhor fala que então, o Senhor fala no versículo 4 que nós lemos, a palavra diz: endureci o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó. Deus ainda queria mostrar novamente, embora passasse as 10 pragas, o Senhor queria mostrar na vida ali de Faraó novamente, de todo aquele exército: olha, eu sou o Deus poderoso, eu sou o Deus grande. E a palavra do Senhor fala que então o Senhor decide mais uma vez endurecer o coração de Faraó. E o que nós entendemos, o que eu entendo nessa palavra, é que o Senhor fala: em todo o seu exército saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E muitas vezes Deus permite certas coisas na minha vida e na sua vida para que nós entendamos que Ele é o eu sou, que Ele é o Deus poderoso. Glória a Deus, aleluia. Porque por mais que o Senhor estivesse ali endurecendo o coração de Faraó e fazendo com que todo aquele povo viesse sofrer, o povo ali de Israel estava vendo tudo aquilo. O povo de Israel pôde ver as 10 pragas e eles não se atingiram. Mas a palavra do Senhor fala que depois que aqueles homens, crianças e mulheres saem ali no deserto, a palavra do Senhor fala que então, no versículo 10, chegando Faraó, os filhos de Israel se levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele e temeram muito. O povo de Israel começou a ter medo. Embora eles tivessem visto que as 10 pragas não atingiu, úlcera não chegou neles, piolho não chegou nele, mosca não chegou nele, chuva de pedra onde destruiu árvores, alimentação, talvez casa, não atingiu. Mas neste momento eles começaram a ficar com medo, eles começaram a esquecer o tamanho e o poder do nosso Deus. E por muitas vezes é assim, Deus faz isso na nossa vida. Deus, ele dá uma bênção, dá um milagre, nós alcançamos o milagre, agradecemos, contamos a bênção. De repente Deus está nos provando lá na frente, nós esquecemos que Deus foi conosco ontem, que Deus fez conosco 2 anos atrás.
e começamos a duvidar. E aqui a palavra do Senhor fala que o povo de Israel começou a ficar com medo. O povo de Israel começou a ficar com medo. E a palavra do Senhor fala que quando eles estavam indo a caminho da libertação, a palavra do Senhor fala que quando eles estavam no deserto, o Senhor estava com uma nuvem sobre eles. Glória a Deus, de dia uma nuvem, de noite outra nuvem, porque o Senhor estava protegendo o povo de Israel. Glória a Deus, aleluia. E não é diferente na nossa vida. Deus, Ele sempre vai nos proteger. Mas neste momento aqui, quando o povo de Israel viu aquelas carruagens, a palavra do Senhor fala que era 600 carros vindo atrás deles. E eles estavam caminhando. E de repente a palavra do Senhor fala que eles olham para trás e começam a ver a perseguição. E eles não conseguem olhar para Deus. Eles começam a olhar para os carros. Eles começam a olhar para aqueles soldados e começam a ficar com medo. E a palavra do Senhor fala que então eles começam a se questionar. Glória a Deus, aleluia. E nós aprendemos já aqui que quando Deus ele faz uma promessa, no momento da nossa murmuração, Deus ele vai olhar também. Glória a Deus, aleluia. Porque aqui o pessoal começa a murmurar. A palavra do Senhor fala que ele fala no versículo 12: não é isso que dissermos no Egito, deixa-nos para que servimos no Egito, pois é melhor que nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Olha o que aquele povo de Israel estava fazendo. Eles estavam falando assim: olha, Moisés, era melhor nós voltar, era melhor nós estar lá servindo. Eles ficaram 430 anos servindo, mas no momento que eles veem uma perseguição, eles começam a falar: não, é melhor que eu estivesse dessa forma, era melhor que eu estivesse lá mesmo trabalhando do que morrer aqui. Eles esqueceram totalmente o poder que o nosso Deus tem. E por muitas vezes, quando estamos passando numa luta, numa dificuldade, nós fazemos isso, nós murmuramos, reclamamos: Senhor, mas o Senhor não está comigo. Senhor, mas por que estou passando isso? Senhor, mas por que isso na minha vida? Esquecemos que toda prova, toda circunstância tem um propósito. Deus, Ele sempre quer nos ensinar. E mais uma vez aqui, o Senhor queria ensinar que Ele era o grande eu sou. Glória a Deus, aleluia. Ele queria ensinar tanto para o povo de Faraó, do Egito, como o povo dele, que ele era com o povo dele. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor fala que então Moisés respondeu: não temais, aquietai-vos. Glória a Deus, aleluia. Por muitas vezes, Deus ele quer que eu e cada um dos irmãos não venha temer. Não venha temer. As pessoas ficam preocupadas com o governo, ficam preocupadas com as pessoas ao redor, sendo que quem controla a nossa vida é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Se estamos de pé e se dormimos, é porque o Senhor permite. Tudo que acontece ao nosso redor é porque o Senhor permite. E então o Senhor fala: aquietai-vos. E tão difícil que é nós ficarmos quietos. E tão difícil que é nós pararmos. Muitas vezes estamos numa luta e só focamos na luta, na dificuldade, e esquecemos de focar no poder do nosso Deus. Muitas vezes o Senhor está tentando falar com a gente num louvor, num testemunho. Às vezes alguém que chega perto para falar conosco, mas estamos tão conturbados na nossa mente que não conseguimos dar ouvidos à voz do Senhor. E aqui o povo estava assim. Pensa aqueles 600 mil pessoas, fora criança, murmurando no ouvido de Moisés: Moisés, nós vamos morrer. Talvez crianças chorando, talvez mulheres desesperadas ali. E o que Moisés fez? Aquietai-vos. Aquietai-vos. Vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. E nós temos que pegar essa palavra para nós, aquietar e ver que o Senhor é na nossa vida, ver que Deus está conosco. Porque muitas vezes o inimigo quer fazer isso, o inimigo quer abater a nossa fé, o inimigo quer abalar, o inimigo quer fazer com que nós esquecemos da promessa do Senhor, esquecer totalmente do que Deus tem prometido para a nossa vida. Por muitas vezes o Senhor fala: olha, eu vou mudar a situação, eu vou entrar na sua casa, eu vou libertar os seus, eu vou transformar, eu vou curar. Aí a gente está lá, marchando, porque a palavra do Senhor fala que eles teriam que marchar. E por muitas vezes eu estava dia após dia andando ali no deserto, e o Senhor dando calçado, porque foram anos no deserto, e a vestimenta, e tudo ali o Senhor provendo, não deixando de nada faltar, porque eles tinham foco na promessa. Mas no momento da luta, no momento da dificuldade, esquecemos das promessas do Senhor, porque esse povo fez isso.
Glória a Deus, aleluia. No momento que eles viram aquela perseguição, eles esqueceram totalmente do que o Senhor falou. Olha, eu vou dar para vocês uma terra boa. Vocês não irão sofrer nessa terra. E de repente a palavra do Senhor fala que eles esqueceram. Glória a Deus, aleluia. Então, a palavra do Senhor fala que eles nunca mais iam ver o povo dos egípcios. E a palavra do Senhor fala que então o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Glória a Deus, aleluia. E por muitas vezes não queremos que o Senhor peleja por nós. Muitas vezes queremos que nós, por nossas mãos e nossas forças, queremos vencer a nossa luta. Queremos vencer talvez aquela perseguição, talvez aquela afronta, talvez aquela humilhação, aquele desprezo por muitas vezes. Não, Senhor, eu vou falar assim, eu vou fazer assim, porque é melhor assim. Por muitas vezes o Senhor está falando, calma, espera, deixe que eu faço por você. Glória a Deus, aleluia. Porque muitas vezes, quando nós entregamos nas mãos do Senhor, Deus, Ele vai honrar a nossa fé. E a palavra do Senhor fala que então, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? O Senhor faz uma pergunta. Diz aos filhos de Israel que marche. Glória a Deus, aleluia. Clamar, nós temos que clamar ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que pedir ao Senhor aquilo que nós não temos capacidade, não temos força. Aquilo que talvez nós não temos, como Moisés falou, Senhor, não sei falar. Mas o Senhor sabe e sonda o seu coração. O Senhor sabe exatamente como cada vida adentrou neste lugar. Como você lá na sua casa se preparando para vir para este culto, o Senhor sabe o que você veio com intuito nesta noite. Glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor fala para marchar. O que é marchar? É continuar. Glória a Deus, aleluia, porque o Senhor iria dar livramento. Glória a Deus, aleluia. E nós sabemos que quando o Senhor fez essa promessa para Moisés, para libertar o povo de Israel, existia um processo. O Senhor permitiu o processo, que foi o processo de passar pelo deserto ali, e teve o processo de passar pelo mar. Glória a Deus, aleluia. Por muitas vezes, para os irmãos que estão aqui receber a nossa vitória, para nós recebermos aquilo que estamos colocando diante da presença do Senhor, há um processo. E nesse processo, glória a Deus, aleluia, o Senhor por muitas vezes vai nos exaltar. Glória a Deus, aleluia. Por muitas vezes o Senhor, Ele vai nos moldar. Glória a Deus, aleluia. Em Isaías, glória a Deus, aleluia, a palavra do Senhor fala que quando o Senhor, glória a Deus, aleluia, Jeremias está ali com o vaso, que ele está ali moldando, glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus, que maravilha. Quando Jeremias está ali com o vaso, a palavra do Senhor fala, acaso eu não posso fazer um vaso novo? Glória a Deus, aleluia. E muitas vezes é assim, o Senhor, Ele quer nos moldar. O Senhor, Ele quer para que nós possamos ser usados, para que Deus possa fazer algo novo na nossa vida. Aleluia, Muitas vezes vai existir o processo ali do trabalhar do Senhor, talvez no nosso caráter. Talvez Deus vai trazer algo para que nós possamos mudar a forma como nós pensamos. Glória a Deus, a nossa atitude, porque certamente essa prova que o povo de Israel passou fez com que eles viessem confiar no nosso Deus. E a palavra do Senhor fala que então aquele povo conseguiu ver. A palavra do Senhor fala que então Moisés toca ali nas águas e as águas do mar é aberta e aquele povo passa. E quando o povo está marchando ali, o povo do Egito, ali os seus exércitos estavam perseguindo. E a palavra do Senhor fala que então o Senhor pede para Moisés tocar nas águas e novamente aqueles cavalos, aquelas cavaleiros lá, aquelas carroças tomada pelo mar. E todo aquele povo a qual o nosso Deus falou que nunca mais eles iam ver, e verdadeiramente nunca mais ele viu. Mas foi necessário o pessoal passar, o povo de Israel passar pelo deserto. Foi necessário o pessoal passar ali pelo Mar Vermelho. Glória a Deus, Ele vai ter determinada situação na nossa vida, que Deus Ele vai permitir nós passar, né, por provas, por situação. E aqui nós aprendemos com a palavra do Senhor que existe diferença. Glória a Deus, aleluia. Existe diferença daquele que está na presença do Senhor e daquele que não está. Enquanto que o povo de Israel estava na presença do Senhor, Deus, Ele proveu, Deus, Ele deu comida, Deus, Ele deu calçado, Deus, Ele deu proteção. Glória a Deus, aleluia. Deus, Ele deu livramento. O Senhor não permitiu ninguém morrer, mas pelo contrário, o Senhor permitiu ver o poder dEle. Glória a Deus, aleluia. E não é diferente na minha vida e na vida dos irmãos. Nós possamos, nesta noite,
depositar confiança no nosso Deus, porque assim como o Senhor fez na vida de Moisés e todo aquele povo de Israel, não é diferente na minha vida, não é diferente na vida de cada um dos irmãos, que nós possamos crer que esse Deus, ele continua a operar, ele continua a dar livramento, ele continua a curar, ele continua a fazer obras grandes, obras que talvez nós não podemos fazer, mas o Deus, ele pode. O Deus que cuidou do povo de Israel é o mesmo Deus que está nesta noite aqui. Glória a Deus, aleluia. Exalta o Senhor com palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus, aleluia. E que nem na palavra do Senhor fala, né? Aquietai-vos e vede o livramento. Que nós viemos aquietar, nós viemos colocar na presença do Senhor, né? Esse ano na presença do Senhor, a minha família, Senhor, eu vou me aquietar. Aquilo que está me preocupando, aquilo que está tirando a minha paz, a minha tranquilidade, eu vou me aquietar e vou ver o Senhor agir na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus, ele vai fazer. Glória a Deus, aleluia. Ficar de pé. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar ao Senhor.